Olá, tudo bom? Estão se cuidando em casa direitinho? Muito bem. Hoje eu estou de volta para estudar o quê? Ciências, né? Hoje vai ser as partes das plantas. É a continuação da aula anterior. A aula anterior a gente falou o quê? Sobre o que é planta, porque elas são seres vivos, né? Porque ela nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Os tipos de plantas, né? Que existem plantas aéreas, aquáticas, terrestres, né? Pronto, hoje a gente vai conhecer as partes das plantas, certo? E a função de cada uma. Observe a imagem. A raiz é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar no substrato e dela retirar água e nutrientes essenciais à sua sobrevivência. Raízes que nos servem de alimento, como beterraba, cenoura, mandioca. Caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, as flores e os frutos. Também é o responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para outras partes das plantas. Ela pode ser dura ou resistente, como o tronco das árvores, ou fino ou flexível, como o caule da margarida. Há caules que servem como alimentos, como palmito, cana-de-açúcar, batata inglesa. As folhas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência. Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento chama-se o quê? Fotossíntese. Também é pelas folhas que as plantas respiram. As folhas geralmente são verdes. Isso acontece porque nelas há uma substância chamada clorofila. Clorofila participa da produção dos alimentos da planta, pois é responsável por captar a luz solar. As folhas, maioria, são achatadas e podem ter muitas formas diferentes. E existem também folhas que servem como alimentos, né? Tipo o alface. As flores são órgão reprodutivo das plantas. É a partir dela que a planta poderá formar frutos e sementes. Suas cores e formas são atrativos para os insetos, pássaros e outros animais, pois ajudarão na reprodução da planta. Muitas delas duram apenas um dia ou uma noite e, após serem fecundadas, secam e transformam-se nos frutos. Fruto é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as sementes, originadas da fecundação e do desenvolvimento das flores. Alguns frutos têm muitas sementes, como melão, melancia, laranja, mamão. Outros têm apenas uma, como abacate, azeitona e manga. Os seres humanos e os animais utilizam vários frutos na alimentação. Alguns frutos são carnosos, isto é, com polpas, como pera, pêssego e goiaba, entre outros, enquanto outros são considerados frutos secos, como vagem, nozes e castanhas. As sementes são encontradas na maioria dos frutos. Possuem cores, tamanhos, quantidades diversificadas. As sementes, quando plantadas em solo fértil, com água e sais minerais, geram novas plantas. Entenderam a função de cada uma das partes das plantas? Viram como é importante, cada uma como é importante para os seres humanos? Muito bem. Agora eu vou deixar uma atividade para vocês no livro. Viu? Bons estudos e até a próxima.